E aí, Paycasters? Olá, pessoas. Aqui quem vos fala é... Não, My Conquister. É Manuel. É, mano. Meu amigo Alano. Estamos Depois mais de uma muito vez. tempo, Pois cá não é? estamos. Pessoas que dizem que estávamos sumidos. Não estávamos. Estávamos existindo aqui numa... De um outro formato. numa dimensão, né, própria. Crise nas infinitas terras. É, isso é muito... E é importante, né? A gente olhar pra dentro pra se restabelecer e recomeçar. E isso é bem interessante. E tá sendo bem empolgante estar aqui novamente junto com vocês. Bom demais. Cá estamos e hoje a gente vai falar sobre o que a gente quiser, né? Essa é a ideia. A verdade é essa. A gente vai bater esse papinho. A ideia original. Quem é o convidado? Nós. O segundo melhor pai que eu conheço. E eu sou o segundo melhor pai que ele conhece. Fechou. Então estamos juntos. Nós. Vamos lá, Paycasters. Vamos embora. Esse episódio, inclusive, hoje ele tem o apoio da Kissupimpa, né? Que nos presenteou aí com essa belezura. Lindo. Tá na minha sala. Eu trouxe hoje para mostrar para vocês aqui. Né, temos esse incrível podcast aqui dos nossos amigos da Pro Produções. E temos umas agendas novidades que vai vir por aí. Amigos também aqui estão apoiando aí o nosso canal da RDS, Gráfica. E aí a gente vai... Hoje a gente tem o apoio desse grupo de pessoas que continuam e querem acreditar nesse potencial e nesse estilo de conversa, né? Que a gente não tem aqui no estado e começamos e isso já abrange para várias outras pessoas, né? Nós somos os primeiros, né? Os pioneiros no podcast sobre paternidade no Ceará. No Ceará. Pois é, porque pai é complicado. A gente vê muita coisa, né? Aqui, independente de região, de situação, qualquer categoria conhecível, né? A gente sabe que existem semelhanças na criação, né? Engula o choro. Vai virar homem. Eu quero saber que você tem um negócio aqui de goiabagem. Tem vários pontos bem pesados, né? Tem que ser tudo no mais... na criação mais militar possível, né? Vamos dizer assim. Não são todos, claro. Uhum. Mas somos conhecidos, né? Por ter um funcionamento um tanto quanto machista. Sim. Né? Mas, enfim, somos pioneiros. E é isso mesmo. E nesse ponto de assuntos difíceis, de assuntos, eu sei que isso está bem avantajado e está bem sido falado nas redes e a gente quis tocar nesse assunto agora, né? E até mergulhar e a gente entender um pouco e nos entender e buscar no nosso universo o que a gente está vendo, percebendo e falar um pouco sobre isso, né? De repente, de um outro formato de linguagem que a gente possa repassar e ser também, né, mais um canal e mais uma forma de divulgação disso, de espalhar essa história, de falar sobre esse assunto que talvez estejamos até um tanto quanto atrasados, mas não existe essa coisa, né? O mago ele nunca está atrasado e nem adiantado, ele sempre está na hora certa. Então... E assim, existem várias ações que estão sendo implementadas ainda por conta daquilo que aconteceu há um tempo atrás, mas que carecem de um tempo, né? E alguma coisa que está... Até mesmo porque não é um assunto, né? Nunca foi. Nunca foi, acredito que depois da repercussão tenha virado algo bem maior do que era. Porque ficava ali no plano do não dito, meio velado, né? Alguns monetizando, vários monetizando isso. Então... Adultização, que teve um pé bem inicial, né? Com o nosso amigo aí, youtuber também, né? E não sei, podcasters, mas o Felca, que ele Falei com ele ontem, ele deu um abraço pra Felca, né? Abraço pra Felca. Tá rindo de quê, mano? O Felca, ele pensa que é o herói. Né? O pessoal tá falando, ele pensa.
E de fato ele é. De fato ele é. De fato ele As pessoas falam Tem muito isso, né? Tem gente que tá... isso aí é recalque. Não, porque o recalque é uma palavra mal utilizada, né? As pessoas acham que recalque é uma coisa, na verdade é outra. E assim, isso aí, na verdade, cara, é um ciúminho, né? Porque não fez antes. Isso. Não teve a coragem para dar essa... Exato. Isso aí, sabe o que é? É o aluno que o professor faz a pergunta, ele tem a resposta, aí o outro que está do lado vai e fala antes. Aí ele diz, eu sabia, eu ia dizer. Eu já ia dizer. Aí essa galera fica aí dizendo, reclamando do cara aí, do Felca. Mas, ó, Felca, um abraço para você. Falei Felca. Com ele ontem e tá tudo bem com ele. Tudo, show de bola. E, assim, pra gente iniciar, eu confesso que mergulhei para entender esse universo e aí eu quero aproveitar aqui do meu ilustre, impoluto amigo sobre assim, uma introdução sobre essa questão da adultização, porque pelo que eu comecei a dar uma olhada e ver, ela vai para várias linhas, ela vai para várias vertentes, né? Desde a adultização mesmo em si, de virar a menina se maquiar, andar de shortinhos curtos, mas a adultização de ter que trabalhar cedo, né? Saca? Então eu vi que tem uma gama, né, de coisas. E as pessoas às vezes não sabem, né? Assim, não percebem. Ou tem pessoas que percebem, mas acabam pegando o seu filho como um produto. Eu vi muito sobre isso, né? Monetiza, né? Tudo é vendável, né? Tem até um filme que eu lembro que assisti faz um bom tempo. Excelente o filme, Pequena Miss Sunshine, que dá uma gastura, né, de ver aquelas crianças ali. Que é aquele negócio das pequenas misses, que tem aqueles... sei qual é. Exatamente. Eu nunca ouvi o filme, mas já teve programas também em alguns canais a cabo, né? Lá nos Estados Unidos isso é bem comum, né? Bem comum. E são crianças pequenas, né? Cara, assim, quando a gente decidiu falar sobre isso, eu lembrei de uma coisa que escutei na época da faculdade, se duvidar até na época da escola. A infância, ela foi inventada, né? Porque antigamente nem existia isso. Sim. Não existia. Eu vi que é um negócio assim que é... Não tinha isso, né? E o mais engraçado é que não existia, foi conceituado, e hoje parece que está todo mundo querendo voltar. Todo mundo não, peraí. Peraí. Não foi um ato falho, foi um lapso. Estão querendo voltar, né? Destruir esse conceito, né? E isso a gente só vai saber as consequências lá na frente. Não tão lá na frente. Porque isso aí é bizarro. Além de ser bizarro, as consequências disso são realmente danosas para o funcionamento de tudo. Né? O ser humano hoje tá cada vez mais animalesco, né? A repressão do seu lado animal aí, primitivo, a coleira está aumentando, né? E acham que isso está ok, beleza. Mas isso aí é um outro aspecto para completar, né, essa manifestação que muito preocupa. Sim. Se você for parar para pensar, é a morte de algo que nasceu há não tanto tempo. Né? Eu vi que, inclusive, aniversários de criança nos Estados Unidos era comemorado até pouco tempo, né? Pouco tempo, eu digo assim... Logo depois da Revolução, né, industrial, aquela coisa todinha, logo depois começaram a ser comemorados aniversários de criança, que Exatamente. Não tinha essa coisa o trabalho infantil, que, de certa forma, a criança assumir um papel de um adulto para sustentar uma família. Né? Rotina de adulto, estética de adulto, pressão de adulto, preocupação de adulto. Isso foi criado no século XVII, né? Porque antes disso era tudo igual, não tinha esse conceito, né? Essa separação. Né? Vamos dizer, na questão do desenvolvimento, tem coisas que realmente não dá para igualar. Né? A capacidade de compreensão de certas coisas, da experiência sensorial, né? Ela tem que ser a conta-gotas, realmente. Não tem como você expor, né, a criança a certos estímulos que ela não vai estar preparada. Isso é verdade. Não é?
Então, assim, se a gente for parar para pensar, aí tem muito do quê? Do rompimento do tempo psíquico. Né? Ele tá pulando etapas. A gente sabe que pular etapas não dá certo. E às vezes várias etapas, né? Não é de uma para outra, não, é várias, né? São várias etapas que estão sendo. Não dá certo pular etapa. A gente sabe que todo desenvolvimento ele requer ali repetição, constância, né? E uma série de outras coisas que vão, no final, trazer o resultado daquilo que se busca. Para o bem ou para o mal. Consciente ou inconsciente, tudo é um treino. Né? Se eu quiser aprender a tocar, eu vou ter que repetir todo santo dia as notas, um novo idioma, do mesmo jeito, uma arte marcial, do mesmo jeito. Só que aí são exemplos de escolhas, né? São conscientes. Mas todo dia a gente repete coisas inconscientes. Por exemplo, ou melhor, de forma inconsciente. Por exemplo, a neurociência ela diz que são necessários 10 anos de repetição, de constância, de aprofundamento ininterrupto, né, de um determinado assunto para que você se torne perito naquilo. Então, imagina aí, há 10 anos, uma pessoa que reclama todo santo dia, ela é um perito em reclamar. Pessoa que fofoca, ela é um perito em fofocar. Uma pessoa que se maldiz ou, né, enfim, projeta isso para o mundo, ela é um perito também. Então, tudo é treino, alguns conscientes e outros não. Então, dito isto, o que é que eu estou querendo dizer? Pular etapas é perigoso. E sobre esse assunto, né, especificamente a adultização, há uma perda um rompimento do tempo psíquico, né? Do desenvolvimento. Então, é complicado. Então, imagina aí, a construção do superego, né, requer uma linha cronológica de experiências, recursos para que seja ali elaborado, né, o sentido da experiência e crianças pulando isso. Né? Imagina a construção do superego de forma precoce. Provavelmente há aí uma construção de um superego cruel. Aquela vozinha, né, que está ali sempre dizendo-lhe, calma, freia isso aí, ou não faz isso aí. Cruel. Tu imagina? De forma cruel. Uma voz na tua cabeça, hostil. E sem você ter maturidade para perceber o que inclusive eu estava lendo, até que ponto vai a exploração e até que ponto vai o apoio àquela pessoa. Vamos, né? Assim, a criança, pai, eu quero mostrar algumas coisas na internet porque eu sou youtuber, porque falo sobre isso, eu quero... eu gosto disso, eu quero falar sobre isso. Até que ponto a gente exagera em incentivar, né? Até que ponto fica só o incentivo ou onde passa isso daí? Eu vi coisas que realmente começou com um incentivo e quando começou o volume de grana e de visibilidade e notoriedade e prêmios e a criança de 10, acho que 9, 10 anos e tinha que gravar todo dia. A criança, de certa forma, até pensava no que tá fazendo, tá ficando massa, tô ganhando, mas até que a exploração, né? E até que ponto chegou a exploração, até que ponto a gente diz, não, eu incentivo meu filho para isso e sei lá, isso eu tô falando de internet porque é o que hoje a gente tem mais visibilidade, mais futebol, sentar o sarrafo, tem que treinar todo dia para poder ir. Às vezes, crianças que saem de perto dos pais vão para outro estado para morar num CT. Então, até que ponto isso é o apoio? Até que ponto é necessário realmente que ele perca a sua infância para já se profissionalizar logo de cedo? Dá muito trabalho a gente encontrar a dose certa para as coisas, porque a gente pensa que para tudo existe uma fórmula. Eu acho tão engraçado no Instagram, todo mundo tem uma solução para tudo, né? Eu acho que o mais honesto seria se
dissessem, pelo menos, olha, isso é uma possibilidade, né, de funcionamento. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas as pessoas vendem como uma fórmula. Né? E, assim, dito isso aí que tu falou, se a gente for parar para pensar, a maioria das redes sociais, esses sistemas, mecanismos da internet, todos eles são baseados na verdade, eu acredito que seja baseado num mecanismo chamado caixa de Skinner. Né? Só que a gente pensa que está usando as redes sociais. Na verdade, elas estão usando a gente. Sim, sim. Né? A gente vai lá, puxa a alavanquinha, recebe a comidinha, né? Que é feed. Uhum. Né? Então, a recompensa. A gente tem um sistema de recompensa. Núcleo accumbens. Né? Então, eles brincam com isso. O sistema de redes sociais, ele é baseado nesse funcionamento. Né? Há um efeito muito, muito claro, né? Tanto que as pessoas são viciadas nisso. Né? E quem não conhece a caixa de Skinner, pesquise, que é muito interessante. Né? É uma caixa onde tem um botãozinho, um sinal sonoro, o ratinho vai lá, ele aprende a apertar o botãozinho para receber a recompensa. É que nem a gente está ali apertando o botãozinho para receber a recompensa. Mas tu imagina aí no YouTube, né, que há uma monetização por views, que é a comidinha, né? Que é a recompensa, sim. Os likes, né? Enfim. A recompensa é rápida. Então, não tem como não brilhar os olhos para isso. Porém, existem pais que querem a todo custo monetizar e isso trazendo ali os seus pequenos. Alguns, acredito eu, que nem se dão conta disso, fazem por brincadeira, né? Achar que é bacana, que é legal, não se dão conta. Alguns outros, sim, acredito eu, não tem como eu dizer. Não, sim. Arrogância minha dizer que é ou não é, eu estaria me contradizendo sobre o que eu falei agora há pouco sobre soluções de Instagram. Mas a real é que, se você for parar para pensar, há muito de projeção. Né? O pai e a mãe que não teve determinado desejo alcançado, e aí ele projeta para o filho, e aí há uma manifestação muito clara na realidade factual, objetiva. Né? E a recompensa, pronto, está feito. O mecanismo está pronto aí para haver constante, né, movimento e funcionamento desse tipo de sistema. E sabe aquela coisa de dizer assim, ó, eu ficando milionário eu não mudo, vou continuar sendo a mesma pessoa. Mentira. Dinheiro altera fisiologia, tem um efeito psicobiológico, altera estruturalmente falando. Né? Então, não tem como você não mudar. Muda alguma coisa. Alguns mudam muito, outros nem tanto. Mas alguma coisa tem você muda. Um tipo de mudança. Inclusive, até mesmo dependendo até do meio ao qual você está inserido, que você, às vezes, né, vai estar em outros meios, e aí isso muda também a sua rotina de onde você anda, de onde você está, de onde você visita, né, de onde você conhece coisas lá, né? Então, tem essa questão do que muda, né? Porque as pessoas dizem, não vou mudar. Mas, como você está dizendo, muda. Pode ser que muda pouco, pode ser que mude muito. Né? Tem uns extremos, né? E uma dessas coisas que eu estava falando, que tu for falando aí, eu vi da recompensa e tudo mais, que o mecanismo desse sistema das redes, ela é muito doido, porque tu curte ou tu passa X segundos a mais em determinado feed, em determinada... Ele já entende, opa, que ele teve um interesse maior. Eu acho que há, inclusive, um mapeamento ali, cara. A câmera tá ali mapeando ali para onde você olha. Sua pupila, assim, né, cara? Quanto tempo você fica. É sinistro. A expressão do rosto, tá? Quando você... né? Ou se você ri. Eu acho que é muito doido isso, né? Exatamente. Então, as pessoas... É porque o tempo é assim, ele não para. Existem inúmeros processos acontecendo em frações de segundo e ninguém vai parar para dar conta disso, né? Alguns param.
Mas ainda assim, param entre aspas, né? Michael Jackson, se você for parar para pensar, ele pulou. Ele foi obrigado a pular uma fase da infância, né? E o resultado? O cara, né, continuou uma máquina, uma fera, assim, cara, de outro planeta, aquele cara. Mas todo mundo sabe o tanto de... Sim. O cara criou um parque da Disneylândia, digamos assim, né? Manifestação daquilo que ele não teve, né? Não pôde brincar, não pôde... Não pôde. Então... Entrar em lojas de brinquedo e poder comprar tudo. Manifestação tardia daquilo que ele não teve, né? E as pessoas brincam com isso. Logicamente, tem as pessoas de caráter duvidoso, mas não vamos falar sobre isso. Não. Não vamos falar sobre isso. Vamos falar especificamente sobre o tema... e a maneira como a gente enxerga, como a gente viu, como a gente pesquisou. E né? Cara, inclusive, a gente conversando sobre isso, eu vou pensando aqui como era a gente, quando a gente saía, quando nossos filhos eram pequenos, e quando a gente saía para um restaurante e tudo mais, que as tecnologias hoje, elas são muito mais ampliadas e o acesso é muito mais punk, né, do que o que a gente tinha na nossa época, né? Na tua, né? Na época do papiro, né? Então, assim, eu tava falando isso aqui porque eu tava, antes de ontem, com o meu filho mais novo, e ele tava fazendo alguma coisa, não tava com telefone, não tava com nada, tava eu e ele na casa da minha mãe, e ele disse, pai, vou me lembrar de uma coisa que eu fazia muito, deitar no chão da casa da minha avó para ficar escrevendo. E, cara, quando eu olhei, eu digo, caramba, filho, tu lembra que tu fazia isso? Ele... Lembro sim. E faz muitos anos que eu não faço. Então ele se deitou muitos onde. Anos, né? Desnoa com 10. Desnoa com 12 anos. 12, né? Mas para você ver que isso marcou para ele, dele ficar deitado no chão, desenhando, escrevendo, então lendo a revistinha. E ele se deitou e ficou lá, fiquei do lado dele e pronto, ficamos conversando, sem telefone, sem televisão, só nós dois conversando. Então você vê que isso é uma coisa que puxou pra ele, eu fiquei falando, então, assim, realmente hoje não, é aquele negócio. Não, toma, menino, toma, me deixa quieto. Inclusive, assim, os que não tem telefone já pra si, já pegou, dá o do pai, ou então o dele já descarregou, o pai já dá o dele, descarregou, dá o da mãe. Né? Então tem essa coisa aí, eu me lembrei disso aí, realmente foi agora, antes de ontem, né? Ele falando isso, eu fiquei, caramba, velho. Era o que eu ia dizer, sobre a dose, né? É muito mais fácil você escolher parâmetros que já estão ali sobrepostos ali, né, construídos, porque encontrar a dose certa para isso não é fácil. Requer trabalho, requer tempo, requer energia, requer muita paciência, mas o resultado é sempre melhor. É sempre melhor. Eu não estou dizendo aqui que eu sou mestre, né, eu tenho um domínio sobre a busca, né, da dose certa para as coisas. Não. Mas eu, pelo menos, sei disso. Porque realmente é complicado você encontrar a dose. Isso é. O que funciona para o filho do vizinho não funciona para o seu e vice-versa. Então é mais fácil eu encontrar um atalho, né? Aí dá o celular de forma restrita, aí vai acessando isso, A, B, C, X, Y, Z, e aí depois você está se perguntando o que foi que aconteceu, o que foi que eu fiz, e aí? E eu não estou julgando aqui, não, porque imagine aí a pluralidade de realidades. Não tem como eu julgar uma pessoa que, por exemplo, passou o dia inteiro trabalhando, né, e o filho está ali querendo atenção, ok. A gente já conversou sobre isso, né? Dê ali o máximo de atenção que você puder, mesmo que seja 3, 5 minutos, 10 minutos, que é importante. Eles não têm muita noção de tempo. Alguns, dependendo da idade, nem têm noção de tempo. Né? É 1 minuto que se torna eterno. Né? É 1 minutinho ali. Você falou, viveu uma coisa, marcou nele. Né? Isso é verdade. E pro resto da vida ele vai lembrar, assim como o Noah lembrou disso aí, vai lembrar de outras coisas, e lembra de outras coisas, assim como os meus também. Mas tudo é questão de como a gente usa o nosso aparelho sensorial. Tudo é experiência sensorial. Então, tu imagina um bombardeio numa telinha, né? Ali, constante. Você vai scrollando ali, infinitos conteúdos.
sonoro, visual, cara. É tátil, é complicado, é muita cara, coisa, é complicado. Muita coisa. Por exemplo, quando você gosta de uma coisa ou você odeia uma coisa, você nunca gosta ou odeia só aquela coisa. Tudo... Há uma construção ao seu redor. Por exemplo, me diz uma coisa que tu gostava quando tu era criança. Aí. Tu gostava de comer, por exemplo. Picolé de morango de Chernobyl. Era um desses aí. Você não gosta só pelo docinho, pela cor, pela sensação. Você gosta também porque você estava num ambiente seguro, estava ali seu pai, sua mãe, estava ali a família, estava num dia ensolarado, bacana, bonito, você estava em segurança. Não é só aquela coisa que você está experimentando, é um conjunto. Um conjunto, né? Então, você nunca só gosta ou detesta algo pelo objeto em si. Né? Mas voltando aqui para o tema, apesar de não ter saído, não ter saído, mas é porque puxam várias linhas, isso, né? E a melhor conversa que tem é essa. Né? Quando a gente vê, a gente está falando sobre outra coisa aí, a gente está abrindo uma empresa, né? Mas, cara, esqueci que eu ia falar. É tanta coisa. A pessoa diz TDAH é déficit de atenção, não, excesso de atenção. Olha o TDAH batendo aí. Mas TDAH é outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar. Só falar, eu discordo do termo, né? Déficit de atenção. Déficit não é excesso. É excesso. É atenção em várias coisas e... Muita coisa sendo captada ali e a capacidade de gerenciar, né, é curta, rápida, frações de segundo, tantos outros estímulos ali acontecendo toda hora, todo instante. Como é que gerencia isso? É uma esteira que vem para você empacotar algo e aí você acelera a esteira. E como é que você vai empacotar? Da hora para tá tudo em cima de você. Né? Mas... mais uma vez o TDAH, né? Vamos falar sobre isso, inclusive, num outro episódio, né? Os X-Men e o apego aos diagnósticos, né? Muitas pessoas gostam de receber um diagnóstico, né? Diz, agora eu consigo justificar certos comportamentos. Mas isso fica para depois. Bora. O que eu ia falar, eu anotei justamente para não esquecer, que E para completar, eu ainda perdi aqui. Mas inclusive, vi algumas pessoas questionando e falando, meu filho que eu coloco para lavar a louça, ele ajuda na limpeza da casa, para arrumar o quarto, para colocar o lixo para fora. Certo? Né? E isso é um ponto. Ele não é o empregado da casa, sei lá, foi contratado. Não, mas são... Inclusive, eu entendo como ações que nossos filhos fazem para ajudar dentro de casa e crescer dentro disso e levar para a sua vida que ele pode comer, lavou, sujou, né? Fazer o seu almoço. Me lembro, foi acho que 2 semanas atrás, não sei, os dois em casa e o Joshua foi que organizou o almoço pro noite. Ele falando, meu irmão que fez o almoço, organizou. Então ele devia ter feito a sobremesa, né? Pois é, né? Porque assim, aí eu digo, cara, que massa os dois. Então isso é uma coisa que eu entendo que é uma coisa saudável, que eles estão aprendendo como a vida vai mostrar para ele lá na frente, mas de uma forma tranquila, de uma forma, como você está dizendo, segura, né? Eu achei... A gente aprende, por exemplo, não tem para onde correr, porque antes de falar, a gente aprende pela imagem, né? O dialeto imagético. Né? A nossa mente... mais interna, mais nuclear, ela não fala a nossa língua, ela fala através de imagens. Né? Por isso que a gente pensa. Né? A maneira que ela tenta se comunicar com a gente interpreta através da linguagem. Agora, tu imagina aí, né? Você pensar que eu mesmo, há um tempo atrás, dizia isso, que a infância é um ensaio para a vida. Não, não é. Não é um ensaio para a fase adulta. Não é. Apesar de parecer... Né? Na minha opinião, obviamente. Eu não estou dizendo que é ou não é. Aqui, lembrando que o que a gente está falando aqui, a gente não está trazendo como uma verdade absoluta. Sim, sim. É uma conversa de 2 caras bacanas que se amam. E a gente está
mergulhando numa parada que a gente ainda não tinha conversado, né? Exato. Sobre esse assunto e que, de certa forma, eu acho interessante a gente falar, até mesmo para a gente entender a que ponto nós estamos, se a gente, de repente, está exagerando em alguma coisa ou não. Isso. E, de certa forma, mostrar para o povo, né? Para o nosso público também, nossos podcasters, que a gente tem que conversar, a gente tem que saber como conversar com nossos filhos, o diálogo mais tranquilo, inclusive entender e perceber como eles estão, se eles estão sentindo alguma coisa que às vezes a gente deixa passar, né? Aquela escutativa, até eles deixam passar, né? A gente deixa passar. Então, assim, a pressão que está tendo, pressão no colégio, para quem grava, né? Para quem se está tendo muita pressão, está gravando, se não gravar... sabe, comentários, né? Essas paradas de comentários de haters, né? Que chamam, né? E comentários negativos. Até que ponto ele está preparado para isso ou não? Exato. Né? Então, assim, cara, são muitos pontos, são muitas nuances acerca desse assunto. E a esteira... Né? Mas, assim, que bom que veio à tona para que... a gente abrisse nossos olhos e começasse, de repente, até, caramba, perceber nossos... Sacudiu bonito. Nossa Senhora. Sacudiu bonito. O Felcas garantiu muito. E quando eu comecei a olhar e ver os níveis de adultização que existem... caramba, verdade, isso aí. Você começa a perceber, caramba... Níveis existem. Existem níveis, né? E eu fiquei assim, caramba, é interessante esse assunto. E que bom que ele veio à tona. Até porque hoje, cara... já tem, né, há um tempo o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que tu achava que era só um ECA? Mano. Né? E, cara, eu fiz pesquisas ontem e tem umas PLs que estavam paradas. Essa PL, inclusive, acho que eu anotei em algum canto o número dela, mas tem uma PL que está em andamento justamente para regulamentar questões disso, de crianças nas redes... né? Sim, tem alguns projetos de lei no Senado que estão sendo tramitados, CPI com relação disso que aconteceu. Então, assim, acabou que realmente trouxe à tona... Deu uma sacolejada. Deu uma sacolejada porque, assim, a gente como pai, a gente tem o nosso nível de responsabilidade, a sociedade, como o governo, né? Então, todo mundo, a escola... Então, assim, eu comecei a ver que cada um tem um pedacinho de responsabilidade ou de ajuda mútua para com a nossa criança, né? Então, assim, isso é bem, bem interessante. Eu achei que foi muito massa, assim, o rebuliço. Lógico, a gente fica muito, assim, triste e preocupado porque o por trás disso é muito punk. E o nível que chegou em cima de quem denunciou, de quem tá denunciando, né? É punk. E se você for parar para pensar, isso que ele expôs, eu acredito que seja, assim, a superfície ainda. Existem coisas muito maiores e absurdas que não vai ser a gente que vai trazer aqui. Sim. A gente está mais dando mais um feed sobre isso, dando mais uma... jogando isso na internet para outros tipos de público que de repente não viram ou ouviram, ou que se escutaram a gente agora vão atrás de pesquisar, porque depois que a gente pensou em falar sobre isso, né? A gente foi atrás, foi ler, foi pesquisar, foi ver e, cara, descobrir um universo assim absurdo, muito louco. E como você está dizendo, tem muito mais bizarrice, né? E a gente, assim, nós somos paradoxos ambulantes, né? Quando a gente é criança, a gente quer ser adulto, e quando a gente é adulto, quer ser criança, né? Sente falta, né? Aqueles que tiveram a sorte, obviamente. Isso. Mas a criança, ela nem sabe que tem a escolha, ela não sabe, né, no que ela está sendo transformada ali. Ela está indo na onda do pai e da mãe para poder agradar, né? Para poder ter ali aquele reconhecimento, a validação, né? E o sentido de existência, né? Coitadas. E aí o efeito disso é absurdo. Cara, né? E assim, dos exemplos que eu vi, a própria criança, ela se sente culpada por estar colocando, pelos pais estar sendo sei lá, questionados em cima disso, de repente, inclusive em alguns pontos policialmente, né, civilmente, sendo, né, buscados a mostrar o que está acontecendo. Então, e a própria a criança falando que
se sentindo culpada porque acha que foi ela que fez aquilo e não é e tal. Então é assim muito doido, né? Assim que é a maneira como ela nomeia aquilo que ela tá sentindo ali, né? Uma angústia. Né? Então, assim, é complicado porque não há só aí um desprezo pela infância, né? Há um movimento de venda, né? Uma comercialização da infância e que, ao mesmo tempo, destrói, dissolve. Né? Porque é criança para ser criança e acabou. É para brincar, é para correr, é para se cansar, é para ter ali a felicidade pela embalagem da realidade. No tempo certo ela vai abrir, vai lidar com aquilo que tem ali dentro. Né? Enfim, e é para isso que a infância também serve. Né? É para que sejam construídos ali alicerces e um aumento, né, do repertório, os recursos para que a pessoa, o ser, lide com suas experiências, né, com o passar do tempo. À medida que, então, assim, eu penso que infância é para ser algo sagrado. É sagrado. Eu acho, inclusive, que a gente poderia criar uma cultura de registro de experiências da criança. Porque tu já parou para pensar? A gente cresce sem saber do que sente por algo que foi experimentado lá na época da infância, que a gente não tinha consciência, a gente não tinha... como é que eu posso dizer? A gente não tinha noção de tempo, enfim... Tu imagina aí, por que eu me sinto mal com determinada coisa? Porque, tá aqui, anotei, no dia tal, você estava lá na beira-mar e viu o Pato Donald vindo na sua direção, você não sabia o que era Pato Donald. Era um ser com olhos enormes, um bico, uma coisa bizarra vindo na tua direção. Que pulou de cabeça, que deu cambalhota de cima de um trem de alegria e saiu dançando na tua... Isso. Né? Então, assim, não sei porque que eu não gosto do Pato Donald, porque antes de ser Pato Donald, você viu uma marmota na sua frente e você não sabia o que era. Né? Então, o registro de experiências, aquelas, obviamente, mais intensas e impactantes, que você vê que poderá trazer algo futuramente, eu acho que é uma dica bacana, né? Eu fiz isso com os meninos, mas a ideia só veio depois. Eu fiz sem saber, para você ver, né? Tá vendo? Enfim, sobre esse tema da adultização, a gente precisaria de episódios e mais episódios. E quem sabe a gente não continue isso, de repente, vamos para uma fase 2. Fase 2, né? que tem muita coisa realmente para falar, mas... Esse hoje foi o nosso primeiro impacto e primeiro contato também, até mesmo com vocês, sobre essa... A gente estava com saudade de vocês. E assim, chegamos a essa nossa reta final, né? Né? Temos nosso tempo e foi maravilhoso. Pincelamos algumas coisas a qual a gente pode... só deu para isso mesmo. Né? Foi justamente... O tanto de assunto... Não, eu tinha que... De tópico que... Releases mais releases de coisas pra gente... Não que a gente esteja sendo expulso aqui, não, de maneira alguma. É porque a gente tem a disciplina do que foi acordado, né? Pelo tempo, né? Mas, assim... muita coisa para falar tem muita coisa. A gente pode voltar. Isso, vamos voltar depois e continuar esse assunto e emendar em outro e, de repente, a gente... Então, né, comenta aí se você quer que a gente continue com esse assunto, né? Que tem muito o que falar. Comenta aí, né? E não vamos deixar de fazer também, né? Que a gente já estava com saudade, mas segue, curte, compartilha. Você que tá lá com a gente... No YouTube e firme e forte, a gente vê alguns comentários, a gente vê algumas coisas em inbox pra gente no Instagram, da nossa ausência e tudo mais. Então, a gente quer agradecer e continue lá, que a gente tá voltando com muitas novidades, com coisas boas e nós estamos juntos. O Noah e o Joshua me disseram que tu tava com tanta saudade que foram te acordar e tu tava lá. Curte, segue, compartilha e assina. Assina o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Tava assistindo o Peter Pan lá. Tinha lá sininho. Então, opa, ativa aí. Tararara.
Agora eu tava querendo saber qual era a música pra poder falar, mas não tinha lembrado. Mas é isso. Pais Cashers. Um beijão e até a próxima. E mais uma vez, que supimpa, Pro Produções. Agradecemos aí pela RDS. Agradecemos por tudo. Vamos logo já. Quem quer um desses? Vamos fazer a gente pode ver jogar nos comentários quem comentar mais. Comenta. E a gente comenta. Faz esse sorteio. Mas quem fizer mais comentários e curtir, a gente faz aqueles cálculos da internet que fazem e tal, e a gente, viu? Show. Um abraço, foi bom, foi lindo. Valeu, Pai Casters.